Começou a gravar. Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês a Parashá nessa manhã. E eu queria que a gente orasse mais um pouquinho, conforme é um hábito meu, conforme eu gosto. Eu preciso orar mais para poder ministrar, senão eu não ministro direito. Vamos lá. Eu queria que você fechasse seus olhos e pudéssemos orar juntos. E nos conectarmos espiritualmente e virtualmente, né? Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã na Tua presença. Infelizmente não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente. Tão importante quanto a comunhão física, e ela é importante, nós devemos ter, é a comunhão emocional e a comunhão espiritual. Nesse momento, por uma questão de doença, nós não podemos estar fisicamente, mas estamos aqui virtualmente e espiritualmente. Que o Senhor derrame sobre nós o seu espírito de sabedoria e de revelação, que vai nos levar ao pleno conhecimento de Ti. Que nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti, conhecer mais a Tua palavra, que nós possamos ser iluminados nessa manhã, que nós possamos, Senhor, receber da Tua luz, a Tua orientação, que nós possamos, Senhor, beber da Tua água, que a Tua palavra, Senhor, nos lave nessa manhã. Os dias são maus, os dias são estranhos, mas não são dias que nós não sabemos o que vai acontecer. Pelo contrário, a Tua palavra tem nos mostrado e nos orientado o que vai acontecer. Nenhum de nós aqui está na ignorância. Nós sabemos o que vai acontecer. Cabe a nós nos prepararmos para os dias que virão. E a melhor forma de nos prepararmos, Senhor, é conhecer o Senhor, conhecer a Sua palavra, é entender a Sua palavra, é guardar os Seus princípios, os Seus mandamentos. Por isso, nessa manhã, Senhor, nos ilumina. Tira de nós a ignorância espiritual, tira de nós a cegueira espiritual, Senhor. Nos educa, nos instrui. Nós precisamos muito, Senhor, nós precisamos desesperadamente da Tua instrução, da Tua orientação. Eu reconheço que eu não sou nada, nós não somos nada, nós somos pó. A nossa justiça é trapo de imundícia, nós dependemos totalmente do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio. Por isso eu peço o Teu auxílio sobre mim nessa manhã para ministrar a Tua palavra. Peço o Teu auxílio sobre os meus irmãos para que eles recebam a Tua palavra de bom grado, de coração aberto, para que sofismas sejam quebrados, para que fortalezas sejam destruídas, para que a nossa mente seja renovada. Nós precisamos que a nossa mente seja renovada, Senhor. Que nós não nos conformemos com esse século que já está condenado e perdido, mas que nós possamos ter a nossa mente nessa manhã renovada no poder do nome de Yeshua HaMashiach. Muda a nossa mente, muda a nossa forma de entender a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra. Tira de nós, Senhor, as doutrinas, os dogmas humanos que não servem para nada, só servem para atrapalhar a nossa vida. Mas planta em nós, em nosso coração, a Tua palavra, a Tua Torá. Escreve em nossa mente, em nosso coração, os Teus mandamentos e que deles a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, em nome de Yeshua, eu te peço, nos orienta, Senhor, nós precisamos muito, muito de Ti. Muitos de nós estamos no dia a dia trabalhando, alguns, Senhor, em casa, alguns talvez até atarefados e atribulados, Senhor, e atormentados, mas nessa manhã, Senhor, tem misericórdia de nós e derrama sobre nós um bálsamo. Lava-nos, Senhor. Eu te peço em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. A Parashá Korá está em Números 16, 1 a 18. A tradução é Korá. É uma das parashás que eu mais gosto. Eu entendo que depois do princípio de que o Eterno é um, depois do Shema, da mensagem do Shema, de que o Eterno é um, que afirma que o Eterno ele é só um, que não existe outro Deus além dele, essa seria a segunda mensagem, na minha opinião, mais importante. Porque ela fala da natureza humana, ela fala de como nós muitas vezes queremos nos relacionar com o Eterno. Tem algum irmão aí com o microfone fechado, aberto. Se possível, feche o seu microfone. E ela fala como muitas vezes a gente quer se conduzir perante o Eterno, achando que muitas vezes está certo, mas na verdade não está certo. Eu entendo que o Eterno quer ser adorado, ele precisa ser adorado, ele merece ser adorado,
Mas a natureza humana quer adorar o Eterno da forma como quer. E o Eterno, na verdade, quer que a gente adore Ele da forma como Ele quer. E a Parashá Korá, ela fala muito disso. À medida que a gente for conversando, vocês vão poder ver e perceber que, embora Korá quisesse fazer a obra do Eterno, quisesse estar com o Eterno, ele queria fazer da forma dele. E esse era o grande problema. Então eu vou passar aqui para a parte de slide e vamos conversar um pouco mais. Que aí fica mais amplo. A Haftará está em 1 Samuel 11, 14. Aqui eu errei um pouquinho, perdão, não é 12. A Brit Hadashah, Romanos 13 e Salmos 5. E um pequeno resumo que eu gosto de colocar. A Parashá Korá começa com a infame rebelião liderada por Korá contra seus primos, Moshe e Arão, alegando que os dois haviam usurpado o poder do restante do povo judeu. Isso era o que Korá achava. Após tentar convencer os rebeldes a uma retirada, Moshe diz aos dissidentes e a Arão que cada um deve oferecer incenso a Deus. Nós vamos ver aqui uma coisa também bem interessante nessa orientação que Moisés colocou, nesse desafio que Moisés colocou para esses 250 líderes que nós vamos conversar aqui. Alguém está com o microfone aberto, por favor, fechar. A oferenda do verdadeiro líder seria aceita por Deus, enquanto que o restante do povo rebelde teria uma morte não natural. Isso Moshe ora a Deus para que acontecesse. A um pedido de Moshe, Deus faz com que a terra miraculosamente se abra e engula Korá, enquanto o restante dos líderes da rebelião são consumidos por uma chama enviada por Deus. Quando os sobreviventes reclamam sobre a morte em massa, Deus ameaça destruí-los também e irrompe uma peste. Então foi um evento bem tenebroso, um evento bem complicado, bem difícil na história de Israel, mas ao mesmo tempo um evento que ensina muito como nós devemos nos comportar perante Deus, perante uma congregação, perante a congregação do Eterno e perante a humanidade. Mais uma vez, Moshe e Arão intervêm oferecendo incenso para impedir a extinção do resto do povo, a intercessão, o amor de Moshe e Arão pelo povo. Eles entendiam o propósito deles perante o Eterno, coisa que Korá não entendeu, nós vamos ver isso mais na frente. E nutriam um amor pelo povo, eles queriam que todos fossem salvos. Deste modo, e com o miraculoso brotar do cajado de Arão, dentre aqueles que dos outros líderes das tribos, Moshe e Arão provam ser líderes escolhidos. O Eterno testifica isso por meio de milagres. O papel de Arão, como Kohen Gadol, sumo sacerdote, é reiterado, e a Torá descreve os dons a serem concedidos aos Kohanins, como recompensa por seu serviço no Mishkan, tabernáculo, incluindo o direito de comer determinadas porções do Korbanot, sacrifícios. Os levitas devem também ser sustentados pela sua dedicação recebendo macer, ou a 10ª parte de todas as colheitas produzidas pelo povo judeu de Israel. Aí a gente entra mais na parte específica, a gente vai fazer algumas análises sobre a vida de Korá. A gente vai ver que houve uma questão emocional, houve uma questão pessoal, houve uma questão de poder, houve toda uma série de situações que levaram Korá a fazer o que ele fez. O grande erro de Korá foi dar ouvido às mentiras de sua alma, às suas próprias concupiscências. E ao dar vazão a elas, ele se voltou contra a Torá e, consequentemente, contra o próprio Eterno. Ele se voltou contra os seus próprios parentes, contra os seus irmãos da congregação de Israel também. Ou seja, Korá é um exemplo de um homem que não deve ser seguido, mas é o exemplo de um homem que deve ser aprendido a como não fazer. Porque, embora a gente vai ver mais à frente, a motivação de Korá fosse até boa, porque ele queria a posição de Arão, a forma como ele fez foi que foi o grande problema. E por tomar uma atitude egoísta, por querer fazer aquilo que ele queria, ele não só prejudica ele, prejudica a família dele, prejudica seus companheiros, prejudica uma parte do povo de Israel e compromete, durante um pequeno momento, o propósito de Israel nesse mundo, porque muitas pessoas morreram por causa da ação de Korá. Então não foi só um pecado que foi cometido contra ele próprio, foi um pecado que ele cometeu contra ele mesmo, mas que causou uma consequência enorme em todo o povo, prejudicou também todo o povo.
Então, essa situação de Corá também nos ensina que muitas vezes nós devemos medir muitas nossas consequências, nossas ações. Muitas vezes as nossas ações elas não ficam só em nós. Muitas vezes a motivação é boa, mas a forma de fazer é errada e o pecado não fica só em nós, não fica só na nossa vida, não só nos prejudica, mas prejudica também uma série de outras pessoas que não precisavam ser prejudicadas. Temos nessa rebelião de Corá 3 rebeliões com diferentes consequências. A gente vai destrinchar de fato o que o senhor Corá fez. A primeira, a de Corá, em que ele envolve diretamente Datã e Avirã, da tribo de Ruben, e todos os 3 e suas famílias morrem tragados pela terra. É bom perceber que Corá, a gente vai ver também mais na frente, Corá não era um homem simples, ele era um líder. Datã e Avirã também. O 2. A dos 250 líderes que não eram levitas e que oferecem incenso ao Eterno, e morreram da mesma forma que Nadab e Abiú, consumidos pelo fogo do Eterno. Aqui, Moisés faz um desafio a esses 250 líderes. É importante perceber uma coisa. Esses 250 líderes não eram 250 líderes da tribo de Levi, eram das várias tribos. E Moisés propõe para eles um desafio para eles oferecerem incenso. E aqui a gente tem que perceber uma coisa. Todos da tribo todos do povo de Israel poderiam oferecer incenso? Não, só os levitas. E aqui você vê que a situação de Corá extrapolou a vida dele, a família dele. Ele consegue convencer 250 líderes das 12 tribos de Israel. A Torá não fala de quantas tribos ou quais tribos, mas a gente supõe que desses 250 provavelmente teria as 12 tribos. Mas o fato é que dessas 12 tribos, 11 não eram. Só uma eram os levitas. E só eles poderiam oferecer incenso. Mas esses líderes estavam tão presos a esse engano que eles pegam o incenso para oferecer ao Eterno. E por causa desse erro e desse pecado, eles morrem da mesma forma que Nadab e Abiú, consumidos pelo fogo do Eterno. Lembrar que Nadab e Abiú foram mortos, sofreram o juízo do Eterno, porque apresentaram um fogo estranho. E esses 250 líderes passam a fazer a mesma coisa. Ou seja, a gente tem aqui Corá promovendo uma rebelião para ele, convencendo mais 2 outros líderes importantes do povo de Israel. Esses 3 líderes convencem mais 250 líderes, e aqui a gente vê que o engano começa a se aprofundar de uma forma tal que esses 250 líderes se acham na mesma posição dos levitas e vão oferecer incenso. E por causa disso, morrem. E aí a gente tem uma terceira rebelião. Rebelião da outra parte do povo que acusou Moshe e Arão de matar os revoltosos, que contenderam contra eles. Morrem 14.700 pessoas de mortandade da parte da terra. Ou seja, temos a primeira rebelião de Corá, envolve Datã e Avirão. Eles corrompem mais 250 líderes que oferecem incenso ao Eterno de forma inapropriada. Eles não tinham autorização para isso. A gente conclui que desses 250 líderes, provavelmente aqui não havia líderes da tribo de Levi. Não sei, uma suposição minha, senão que quem era da tribo de Levi poderia oferecer incenso. Então eu acredito que desses 250 líderes aqui eram 250 líderes das outras 11 tribos. E morrem consumidos pelo fogo do Eterno. Eles apresentaram fogo estranho. O povo, chateado com isso tudo que aconteceu, porque morreram aqui 253 líderes, né? Juntar os 250 com mais Corá, Datã e Avirão, começa uma outra rebelião chateada, acusando Moshe e Arão como se eles fossem os culpados pela morte desses líderes, quando na verdade não eram. Eram eles mesmos. E aí o Eterno manda outro juízo, outra praga, e mais 14.700 pessoas morrem. Ou seja, percebam que começou por uma pessoa, corrompe mais 2 líderes, mais 250 líderes, e no final 14.700 pessoas morrem. Se nós somarmos aqui, então temos 14.953 pessoas mortas pelo Eterno por causa de um homem que não cuidou de si mesmo. Por que Corá reclamou da posição de Arão só 4 meses depois em que Arão já estava na posição de sumo sacerdote? Ou seja, ele só faz essa reclamação 4 meses após. Arão já era sumo sacerdote antes do tabernáculo ser
consagrada no primeiro dia de Nissan. Por que Corá reclamou de um sistema de hierarquia se ele próprio era da tribo de Levi e da família de Querate, elite dos levitas? Ou seja, ele não era um sumo sacerdote, mas ele dentro da tribo do povo de Israel, ele tinha uma posição altíssima. Ele era aquele que carregava a arca. A família dele era uma família extremamente bem posicionada do ponto de vista de hierarquia espiritual. Se a gente fosse pensar naturalmente, não tinha por que Corá querer a posição de Arão. E isso também a gente não pode esquecer, a gente vai ver aqui mais na frente, que isso foi uma briga de família. Daqui a passagem, em Êxodo 6, 16 a 19, esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate, que é a família que nós vamos trabalhar, e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme os seus clãs, foram Libni e Simei. E aqui vem o que nos interessa. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Nós vamos trabalhar nessa parte aqui. Ó. Tá? Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali, Muzi. Tá. Esses foram os clãs da tribo de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicri. Nós vamos trabalhar nessa família para entender o que está acontecendo aqui. Isso, na verdade, é uma briga familiar. Nesse organograma, que foi até o rabino que me passou no passado, a gente consegue entender melhor ainda essa questão familiar. E nós vamos chegar aqui nele já já. Corá ficou insatisfeito com a indicação de Uziel por Moshe como líder dos descendentes Coate. Vamos entender aqui, ó. Então aqui, ó. Temos Levi, depois temos Coate. De Coate nós temos Arão, temos Issar, Hebron e Uziel. Bom, por uma questão de tradição, à medida que o ascendente vai morrendo, o primogênito vai assumindo. Então, a família dos coatitas é colocada numa posição espiritual e a família de Arão, que nós temos aqui, depois nós vamos ver que deu a origem a Moisés e Arão, na verdade, por uma direção do Eterno, eles passam a Arão ser o sumo sacerdote e Moisés o líder da tribo de Israel, ou seja, eles saem da posição de liderança da família de Coate para uma posição de liderança sobre o povo de Israel. Então, vamos dizer assim, a vaga ficou vago, a posição de liderança da família. Em tese, quem deveria ser o líder do clã dos coatitas seriam os filhos de Izar. Só que nessa organização, Moisés escolhe Uziel e não Izar. Então, assim, a primeira chateação, vamos dizer assim, de Corá é porque não foram os filhos de Izar que foram escolhidos para serem os líderes dos coatitas, da família de Coate, mas a família de Uziel. Lembrando que nessa questão de hierarquia espiritual, é o Eterno quem escolhe. Davi, por exemplo, era o filho mais novo e foi escolhido para ser sacerdote. O próprio Moisés, ele era o caçula e foi escolhido para ser o líder de Israel. Então, nessa questão de posição hierárquica, espiritual, é o Eterno quem determina. Uma coisa é a liderança familiar, outra coisa é a herança, a posição espiritual. Isso aqui é o Eterno quem determina. Essa aqui é a primeira, vamos assim, primeira brecha, o primeiro problema que aparece, que leva a Corá a desenvolver tudo o que desenvolveu. A segunda, a reclamação de Corá surgiu bem depois do tabernáculo ser construído e depois da nomeação de Israel, ou seja, o tabernáculo foi construído e 4 meses depois foi que Corá começa a rebelião. Eu acredito que nesses 4 meses já existiam sementes, aquilo foi crescendo, esse negócio não aconteceu de uma noite para o dia, né, do dia para a noite. Foi um processo. 3. Corá achava que ele merecia uma posição mais alta, mais elevada, porque o seu pai, Izar, era o irmão mais velho de Uziel. Lembrando que Arão, Moisés e Arão vão passar, um ser o líder de Israel e o outro sumo sacerdote. Eles deixam
a liderança da família de Coate, Izar quem deveria ser o líder da família de Coate. Mas Moisés, como líder de Israel, escolhe Uziel e não Izar. E o interessante nessa briga aqui é que se essa queixa de Corá, se a gente ver aqui, ele nem era o primogênito, ele era caçula, vamos dizer assim. Então, se a queixa dele fosse tão correta, ele não poderia pretender o cargo, mas sim Nefeg, o Zincre na frente dele. Então, assim, começou por uma questão mal resolvida, uma questão emocional mal resolvida, por uma falta de visão espiritual, de propósito. Corá tinha um chamado, Corá tinha um propósito dado pelo Eterno para que ele cumprisse, mas ele não fica satisfeito com a posição que ele está. Ele passa a querer a posição de Arão. Olha aqui, ó. Aqui tem a estrutura do acampamento no deserto, como os filhos de Israel se colocavam, o tabernáculo. Moshe e Arão, os filhos de Arão, ficavam na porta de entrar no tabernáculo. E olha onde ficavam os descendentes quiados. Ficavam aqui. Isso é uma posição espiritual. Isso para Corá não foi suficiente. Ele queria estar aqui. Ele deixou a sua alma, as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados por liderança, por poder, passar aí na frente da razão, da sensibilidade do amor. Essa situação de Corá me ensina muito que a gente precisa saber exatamente qual é a nossa posição perante o Eterno. Por que a gente veio a esse mundo? Para que a gente veio a esse mundo? Se eu tenho um chamado, se eu tenho um propósito. Vocês já me ouviram falar isso várias vezes. Mas é um assunto que nunca sai do meu coração, porque esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, tanto líderes como discípulos. Eles cometem esses erros porque muitas vezes a posição que Deus lhes dá nunca é suficiente. Sempre as pessoas querem mais, quando na verdade o que você precisa fazer para o Eterno é exatamente aquilo que Ele programou para você fazer, nem mais nem menos. Embora Corá fosse perverso em seus atos, ele nutria um desejo apropriado de ser o sumo sacerdote. O problema foi a forma como ele quis obter aquela posição, ou seja, o fato dele querer ser sumo sacerdote não seria um problema. O problema foi como ele fez isso. Almejar uma posição mais alta na hierarquia espiritual não era problema. Mas a forma como ele fez, a forma egoísta como ele fez, foi que causou toda aquela destruição. E aí uma passagem de 1 João 2, que fala muito claro, e eu amo muito essa passagem, não ameis o mundo. As posições, também a gente pode colocar aqui, ó, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência, desejo desenfreado. Corá queria uma posição, e essa posição para ele era mais importante do que fazer a obra do Eterno da maneira correta, do que cumprir os mandamentos do Eterno, que obedecer a orientação do Eterno dada a Moisés. Uma outra passagem de João 5, que eu também gosto muito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também aquele que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Presta atenção nisso aqui, ó. Corá queria uma posição, mas ele esqueceu isso aqui, ó. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos. Fazer a obra, a posição espiritual, a posição hierárquica que Corá queria, foi muito mais importante. Foi muito mais importante do que, de fato, estar com o Eterno e obedecer os seus mandamentos. Deixa eu só dar um aviso para os irmãos, não precisa tirar foto, porque nós vamos disponibilizar depois do estudo, tá bom? Eu disponibilizo isso aí. Mesmo. Eu confesso que eu não sei como anular essas notificações aqui no meu... Estão atrapalhando um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo fechar. Tem muita.
Olha como tem bastante. Vamos lá. Voltando aqui na essência do ser humano, a gente vê que o que Corá fez foi um pouco parecido com o que provocou a queda do homem. Eu não vou tomar muito tempo disso aqui, vou só citar, mas foi exatamente o mecanismo de queda do homem. A serpente era o mais astuto, perceba o que está em vermelho. Então foi isso mesmo que Deus falou? Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Opa, o Eterno não falou isso aqui não. O Eterno falou para não comer, mas não falou que você não poderia tocar. E aqui você vê uma coisa parecida com o que o Corá fez. Você começa a alterar os mandamentos do Eterno para seu bel prazer. Esse foi o mecanismo da queda do homem. Esse é o mecanismo de Corá e todos aqueles que se rebelam. Você às vezes quer estar perto do Eterno, mas quer estar perto do seu jeito, da sua maneira. Gênesis 3, 12 e 15. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Foi isso? Foi. Foi que já, mas na verdade já há uma distorção aqui. Adão sabia que ele tinha que obedecer. Ele podia ter dito, não vou comer da fruta, mas ele quis comer, ele alterou, ele esqueceu do mandamento. Então esse é o mecanismo. O mecanismo da queda do homem, o mecanismo em que ele rejeita o fruto da vida, o mecanismo em que ele rejeita a Torá, muitas vezes não é negar o fruto da árvore da vida, não é negar a Torá, é alterar a Torá. E aqui também entendam que é o mesmo mecanismo que o anticristo usa para deturpar os mandamentos do Eterno e afastar aqueles que querem andar com o Eterno do Eterno. Daniel 7, 25, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas, as festas do Eterno. Ou seja, ele muda a essência da Torá e depois muitos acham que estão cumprindo a Torá. O mecanismo é o mesmo, não muda. Eu também gosto muito dessa passagem, vocês já me ouviram mostrar várias vezes essa passagem. Enquanto eu tiver a oportunidade, eu não vou me cansar de mostrar, porque esse aqui é o mecanismo principal. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Presta atenção no que está em vermelho e em verde. Com efeito, o mistério da iniquidade, anomia, desprezo e violação da lei, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, o anômos, instituído da lei mosaica, que se desvia da lei, que desrespeita a lei, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Perceba uma coisa, ele não nega a lei, ele despreza a lei, ele altera a lei. Esse é o mecanismo. Perceba o mecanismo do anticristo, o mecanismo da queda do homem, o mecanismo de Corá. Veja bem, Corá, ele queria o sumo sacerdócio, mas ele não negava o sumo sacerdócio. Acontece que ele queria um sumo sacerdócio da maneira dele. O anticristo, ele não nega a lei, ele altera a lei, ele despreza a lei. Ok? Porque o homem carrega dentro de si a necessidade da verdade. Quando uma mensagem é 100% enganosa, a gente prontamente já nega. Mas se uma mensagem ela tem 20, 30, 50, 70% de verdade, 80%, 90% de verdade, a gente aceita. Mas normalmente a mensagem das trevas, a mensagem do anticristo, a mensagem do mundo sempre vem recheada de mentira, misturada com mentira e verdade. Como vem parte de verdade e parte de mentira, normalmente o ser humano aceita. Então o que o anticristo faz? Ele não despreza a lei, ele mistura a lei do Eterno com os dogmas humanos. Ele mistura a lei do Eterno com o desprezo à lei do Eterno. Por isso que nós precisamos tanto aprender quais são os mandamentos do Eterno, para que a gente saiba exatamente o que é do Eterno e o que não é do Eterno. Agora perceba aqui, o 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e de mentira, com todo engano de injustiça. Aí a coisa vai aprofundando, adquira uma profunda violação da lei e da justiça. Então o mecanismo dele é, no início, não negar a lei, simplesmente desprezar a lei.
Mas à medida que a coisa vai se aprofundando, aí a adiquia entra, ou seja, começa aí sim uma profunda violação da lei. Aos que perecem porque não acolheram o amor, ágape, amor fraterno, afeição, boa vontade, da verdade, aletheia, que é verdade em coisas relativas a Deus. E sempre lembrar que toda vez que Paulo fala palavra verdade, Paulo era um rabino. Paulo sabia que toda vez que ele usasse a palavra verdade, sendo no grego ou no hebraico, ele estava se referindo à Torá. Então, o caminho do engano é você rejeitar o amor à verdade. O caminho do engano é você rejeitar o amor à Torá, a lei do eterno, a árvore da vida. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Um poder para a pessoa abraçar mais ainda a mentira. Esse foi o caminho de Corá. Se você pegar essa passagem aqui e comparar com o caminho de Corá, é exatamente o que aconteceu. Se você pegar essa passagem e colocasse aqui como um raio-x da religião, dos dogmas humanos, é exatamente isso que acontece. Se você pegar essa passagem, como Paulo coloca aqui profeticamente, é exatamente o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Aí a gente sai um pouquinho da história de Corá, mas nós entramos um pouquinho dentro da religião para vocês verem e entenderem como o mecanismo é o mesmo. E eu coloquei aqui, ó, o caminho da religião dos homens, a congregação dos homens, porque Corá criou sua própria congregação ao fazer aquilo que ele fez. Ele não queria melhorar a congregação do Eterno, aperfeiçoar a congregação do Eterno, edificar a congregação do Eterno. Ele queria criar uma sua própria congregação, e o próprio Eterno fala isso. E aí dá um exemplo de uma figura do passado. Percebam isso aqui, ó. Percebam em vermelho. Como isso aqui também está bem contextualizado com os dias de hoje. Olha aqui, ó. Sujeitando-se ao seu bispo. Vamos, portanto, cuidar para que não coloquemos contra o bispo, para que nos sujeitemos a Deus. Devemos olhar para o bispo tal como olharíamos para o próprio Senhor. Obedeça ao seu bispo. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Aquele que faz qualquer coisa sem o bispo não é puro em sua consciência. Não faça nada sem o bispo. Cuidem para que vocês sigam o seu bispo. Isso aqui é correto, essas frases? Sim, essas frases são corretas. Não vejo nada de errado. A palavra do Eterno fala para nós nos sujeitarmos aos nossos líderes. Eles velam pela nossa alma. Mas o problema foi a motivação com que esse líder no passado colocou essas frases. Veja bem, aqui é a mesma coisa, é o caminho de Corá. Aqui ele está praticando uma Torá própria, ensinando o povo uma Torá própria, pegando um princípio da palavra do Eterno, fazendo com que o povo cumpra, mas depois nós vamos ver quais foram as consequências desse tipo de manipulação. Ele estava fazendo a mesma coisa que Corá. Eu diria que é um Corá do primeiro e segundo século. Mas se a gente pegasse essas frases, trouxesse para hoje, essas frases se adequariam muito bem à religião de hoje. E está aqui. Quem foi a pessoa que escreveu essas observações aqui, essas orientações? Eusébio de Cesareia. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Perdão, desculpe. Inácio de Antioquia. Eusébio de Cesareia foi o escritor que escreveu sobre ele. Depois eu falo sobre isso. Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João. Foi o primeiro supervisor bispo de Antioquia a ocupar o cargo entre 66, 100 a 107 depois de Cristo, após a morte do apóstolo Paulo. Governou a comunidade de Antioquia por 40 anos. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano, mencionada várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, Inácio de Antioquia era discípulo do próprio João. Isso aqui dava a ele um status espiritual. E ele presidia uma cidade super importante, super rica, que era Antioquia, na Turquia hoje. O autor Crisóstomo, que foi arcebispo de Constantinopla no fim do século IV e início do século V, relata que no auge da igreja de Antioquia existiam 100 mil cristãos, 100 mil membros, ou seja, metade da população da cidade. Perceba o poder que essa igreja adquiriu séculos depois de Inácio de Antioquia. Até o tempo de Inácio, qualquer disputa que surgisse em Antioquia, por fim, era levada ao Concílio de Jerusalém, tal como em Atos 14, 26 e 15, 2. Inácio usurpou a autoridade do Concílio de Jerusalém, declarando a si mesmo bispo local,
como sendo a autoridade final sobre a Assembleia que o havia feito bispo. E semelhantemente declarando isso ser verdade acerca de todos os outros bispos e suas assembleias locais. Ou seja, o que Inácio fez? A mesma coisa que Corá. Ele queria ser o líder de toda a congregação do Eterno, ou pelo menos daquela região dele. Antes, as disputas, as questões eram todas resolvidas no Concílio de Jerusalém, pelos apóstolos. Aqui, a gente vê que, mais ou menos 70 depois de Cristo, houve a destruição do templo em uma diáspora e esse concílio enfraquece. E ao mesmo tempo que esse concílio enfraquece, alguém fecha o microfone, por favor? Ao mesmo tempo que esse concílio enfraquece, as igrejas das regiões, as igrejas locais, começam a crescer. O caso de Inácio. E aí, Inácio não mais busca o Concílio de Jerusalém para resolver questões. Ele passa a declarar como si mesmo a autoridade suprema sobre toda aquela região de Antioquia. Ele fez a mesma coisa que Corá fez, ele se declarou o próprio líder, ele criou sua própria congregação, vamos dizer assim. Assim como Corá começa a criar sua própria congregação achando que estava, na verdade, buscando uma coisa boa, acredito que nasce da mesma forma. Só que, veja bem o que Inácio faz. Ele puxa para si a autoridade sobre a igreja local, ele se separa do Concílio de Jerusalém, e agora percebam a segunda parte da doutrina de Inácio. Aquela outra primeira parte que eu mostrei para vocês, ele falava sobre obedecer ao bispo, que o bispo presidia no lugar de Deus, que ele era um intermediário. Até aí, a gente não vê nada de errado. Só que a partir do momento que ele passa a ter uma posição de liderança de forma proeminente, perceba o que ele começa a ensinar. As bases do que a gente tem hoje, cristianismo. Não sejam enganados por doutrinas estranhas. Olha o que ele está falando, doutrinas estranhas, nem fábulas antigas, sem valor. Ele está falando aqui, da Torá. Pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, estamos confessando que não recebemos a graça. Isso aqui foi escrito no final do primeiro século e meio do segundo século, tá? Isso aqui é uma informação de domínio público. Ele chama a Torá de doutrina estranha. Aquele que usou a Torá para dizer que os discípulos deveriam se sujeitar ao bispo, agora começa a usar a Torá para o mandamento do Eterno, para distorcer o próprio mandamento do Eterno. Mas se alguém pregar a lei judaica a vocês, não lhe deem ouvidos. Não mais observem o Shabatot, olha aqui, mas observem o dia do Senhor domingo, no qual também a vossa vida floresce. Nele, falando sobre o Yeshua, através da sua morte. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, ou seja, Inácio começa a se separar do judaísmo do caminho, lembrando que Yeshua não veio fundar uma congregação porque ela já existia. E Yeshua veio aperfeiçoar essa congregação, trazê-la de volta para a Torá, porque naquele momento também muitos tinham se desviado. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para muitos dos que não mais praticavam os mandamentos da forma correta, para as distorções de mandamento que muitos fariseus tinham criado. Pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse, esse não é de Deus. Olha a coisa como a coisa fica pesada. É absurdo nomear Jesus Cristo e judaizar, pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica abraçou o cristão. Perceba o grau de engano que esse homem começa esta página a tem um número imprimir de telefone? naquela congregação. Sim, não tenho certeza. Por favor, vamos Sim, fechar né? o microfone. Sim, Pascoal. Por favor, fechando o microfone. E aí a gente tem um outro lado da história, também um documento histórico, que mostra que enquanto a congregação do Eterno, o judaísmo do caminho, andou conforme as regras que o Eterno prescreve, ele andou bem. O historiador e comentador nazareno antigo Egésipo, cerca de 80 depois de Cristo, escreve acerca do tempo imediato após a morte de Simão, o qual sucedia Jacó, o justo, como presidente do Sanhedrin, ou seja, do Conselho de Jerusalém, e que morreu em 98 depois de Cristo. Olha o que ele fala, olha que declaração importante que ele fala. Até aquele período, 98 depois de Cristo, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura e incorrompida, pois se havia quaisquer pessoas dispostas a alterar a regra completa da proclamação da salvação, por exemplo,
Nesse momento aqui, Inácio não se levantaria. Eles não deixariam. Elas ainda vagavam em algum lugar obscuro, oculto ou outro. No caso de Inácio. Mas quando o bando sagrado de emissários, os discípulos de Yeshua, havia de várias formas findado suas vidas, e o último deles foi João, o discípulo direto, e a geração dos homens havia sido confiada a ouvir sabedoria inspirada com seus próprios ouvidos passou, então a confederação do erro da iniquidade, olha o que ele fala, o erro da iniquidade, tomou a ascensão através da infidelidade dos falsos mestres. Foi o que Inácio fez. Corá era um falso mestre. Embora ele fosse um carregador da arca, ele também tinha obrigação como levita de ensinar a Torá ao povo. E Corá começa a defraudar a Torá, assim como Inácio fez. Vendo que nenhum dos emissários ainda sobrevivia, levantaram suas cabeças para se opor à proclamação da verdade. Olha aqui, ó, da Torá. Proclamando algo falsamente chamado de conhecimento. Percebe o mesmo mecanismo? Você não despreza a lei, você não nega a lei de forma direta, de forma imediata, você começa a desprezar ela, você começa a alterar ela, para depois, mais na frente, entrar numa profunda alteração. Foi exatamente o que Corá fez e o que Inácio fez. Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano em que Inácio se tornou bispo de Antioquia. E é aqui que os primeiros discípulos de Yeshua, que não eram judeus, gentios, começam a ser chamados de cristãos. Aqui, a maioria dos discípulos eram gentios em Antioquia, e o número de gentios era maior, e aqui eles passam a ser chamados de cristãos. Então, assim, eu não estou aqui falando de pessoas, de indivíduos, cada um cuida da sua vida e vai prestar contas ao Eterno. Eu estou aqui mostrando que o mecanismo de Corá foi um, o mecanismo de Inácio de Antioquia foi o mesmo, o de desprezo à lei do Eterno, e o processo em que o cristianismo foi fundado foi baseado em cima dessa doutrina que Inácio plantou. Ou seja, do início, uma alteração da lei do Eterno. Eu vou passar essas passagens bem rápidas. Mateus 7, 15 a 23, em que Yeshua fala sobre a palavra iniquidade, que a todos nós, a maioria de nós já sabemos, que é dizer anomia, ou seja, desprezo à lei. E Yeshua fala, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ou seja, não adianta você andar com o Eterno da forma como você quer. Não adianta você até se propor fazer alguma obra para o Eterno da forma como você quer. Se você vive na iniquidade, no desprezo à lei do Eterno, na alteração da lei do Eterno, você já está condenado. E Yeshua repete aqui em Mateus 13, mesma coisa, iniquidade. E repete em Mateus 24, 3 a 14, e iniquidade. Olha aqui, ó. Vamos a partir do 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão o quê? Aqui, ó. Falsos profetas. E enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Falsos profetas por quê? Porque eles ensinam o povo a não considerar a Torá, a alterar a Torá, não cumprir a Torá da maneira correta. Está aqui a palavra iniquidade, no grego quer dizer anomia. Condição daquele que não cumpre a lei, que não conhece a lei, que transgride a lei. Para que possamos alcançar o Olam Rabá, mundo vindouro, devemos perseguir duas virtudes em nossas vidas para fazermos uma verdadeira techuvá. O temor ao Eterno e o amor à verdade. Foi exatamente o que faltou na vida de Corá. Temor eterno. Porque, veja bem, ele não foi nenhum problema ele querer ser sumo sacerdote. Mas se ele tivesse temor ao Eterno, ele esperaria a vez dele. Porque o Eterno poderia muito bem no futuro, se fosse o caso, levantá-lo, se assim o Eterno quisesse. Mas ele deveria estar numa posição que o Eterno plantou ele para estar e esperar pelo Eterno. E o amor à verdade, por quê? Porque ele rejeitou os mandamentos do Eterno que eram ensinados a ele, por meio de Moisés. Então, sem temor ao Eterno e amor à verdade, nós podemos andar num caminho de engano. Mesmo que nós digamos para nós mesmos que nós amamos o Eterno, mesmo que a gente fique afirmando para a gente mesmo que a gente quer fazer a obra do Eterno.
Isso não serve. O que serve, de fato, é temer o eterno e amar a verdade. E algumas passagens, para a gente reforçar isso: orienta-me a seguir a tua verdade, a tua Torá, ensine-me a mantê-la. Olha aqui, ó. Tua justiça, justiça eterna. A tua lei, a Torá, é a verdade. Aquilo que eu falei, toda vez que Paulo escrevia falando sobre verdade, Paulo estava se referindo à Torá. Mas quem pratica a verdade, quem pratica o quê? A Torá, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se usa tanto essa passagem, mas na verdade nunca se entende o que quer dizer verdade. João está dizendo aqui, ó, a gente adora o eterno por meio do espírito e em verdade, por meio da guarda dos mandamentos do eterno, da forma correta de guardar os mandamentos. Um personagem que eu gosto demais, que era Josué, e o eterno dá aqui a fórmula de sucesso para a realização do chamado dele. E Josué é uma figura que foi o oposto de Corá, porque muitas vezes a gente esquece que Josué foi e fez o que fez porque ele ficava ao lado de Moisés, numa posição de aprendizado. Uma curiosidade: poucas pessoas se lembram que Moisés passa 40 dias no monte e Josué passa 40 dias ao pé do monte, e dali ele não se mexe e fica ali fiel. Israel pecando com um bezerro de ouro, mas Josué ali ao pé do monte esperando a ordem, porque Moisés falou: fica aqui e espera até que eu volte. E ele ficou lá esperando até que eu volte. Ou seja, Josué é a antítese, no bom sentido, de Corá. É um cara que ficou no momento certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus o chamava para fazer quando ele era pequeno. E quando chegou a hora certa, o Eterno o comissionou para ser líder de Israel e deu aqui a chave do sucesso dele. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Mas não cabe no que está falando. Fecha um pouquinho, por favor, o microfone. A lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Foi exatamente o que Corá não fez. Foi exatamente o que Inácio não fez, mas que Josué fez. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Eterno, teu Deus, te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Aqui, ó, o Eterno falando para Israel no deserto. Olha o que o Eterno está falando, ó. Estava instruindo, disciplinando, educando. E o Eterno fala: obedece, pois, os mandamentos do Eterno. E esse princípio ele é eterno, serve para nós hoje. Para que nós não sigamos o caminho de Corá, para que a gente não tenha as mesmas práticas de Corá, de Inácio, para que a gente não tenha a consequência dos erros de Corá e de Inácio em nossa vida, ou daqueles que nos rodeiam. Nós precisamos ser educados pelo Eterno. Precisamos ser instruídos pelo Eterno. Precisamos aceitar a disciplina do Eterno. Essa, eu digo que é a fórmula da saúde espiritual. Para que a gente tenha isso aqui, ó, intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade com o Eterno só tem quem teme o Eterno, quem é instruído, quem é educado, quem é ensinado pelo Eterno, por meio da sua Torá, primeiramente. Porquanto o mandamento, mitzvah, é lâmpada, o ensino da Torá é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. O mandamento é lâmpada, o ensino é luz, Torá é luz, e a advertência da disciplina são um caminho que conduz à vida. Exatamente o que eles não quiseram fazer. Corá não quis submeter a disciplina do Eterno. Inácio não quis submeter a disciplina do Concílio de Jerusalém. Preferiu criar sua própria disciplina. O interessante é que ele queria que as pessoas abaixo dele fossem sujeitas a ele. Corá queria que todo o povo de Israel fosse sujeito a seus ensinos e suas doutrinas. Quando Corá mesmo não queria se sujeitar a Moisés e a Arão. Mas ele queria que o povo se sujeitasse a ele. Percebam que é um caminho de egocentrismo. Inácio também não queria se sujeitar ao Concílio de Jerusalém, mas queria que o povo se sujeitasse a ele. Esse é o caminho
de Corá. Esse é o caminho de Inácio. E aqui, como eu sempre coloco, eu amo essa passagem. Para mim é uma passagem que é uma regra de vida. Eu digo que para manter a sanidade espiritual, Deuteronômio 4:2, não acrescentem nenhuma cláusula. Isso aqui é a nota do tradutor entre parênteses, tá? Mas enriquece a tradução. Não acrescentem nenhuma cláusula adicional às palavras da lei, da Torá, que eu lhes ordeno, nem subtraiam nenhuma cláusula delas, a fim de preservar os mandamentos de Deus, seu Deus, os quais lhe ordeno. Percebam que foi exatamente o contrário que Corá fez, exatamente o contrário que Inácio de Antioquia fez ao fundar o cristianismo, e é exatamente o que o anticristo faz. Ele altera, ele subtrai, ele diminui, ele altera os mandamentos do Eterno. Aí o Eterno em Deuteronômio 13:1 repete isso aqui. Sejam cuidadosos em observar tudo o que eu ordeno a vocês, não importa quão trivial isso possa parecer, nota do tradutor. Não acrescentem nada a ela, não diminua nada dela, porque se você acrescentar, ou se você diminuir, você está no caminho de Corá. Você está no caminho de Inácio de Antioquia. Você está no caminho do anticristo. E é uma palavra muito dura, mas é uma palavra verdadeira. Ou seja, a única coisa que importa em nossa vida é comer do fruto da árvore da vida. É comer da Torá. É comer e beber da Torá. É Yeshua a Torá. Para a gente fechar, não penseis, Mateus 5:17-19, eu também amo essa passagem. Na tradução na Bíblia de Jerusalém fica muito interessante. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-las, mas dar-lhes pleno cumprimento. Olha o que está em vermelho. Presta atenção. Porque, em verdade, vos digo que até passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i ou uma vírgula, um iud, da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos, ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor reino dos céus. Eu falo aqui que são os inocentes úteis. Aqui há uma certa misericórdia da parte do Eterno. Aquele, porém, que praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, o caminho nobre, o caminho de ouro, o caminho da excelência no reino de Deus é aqui, ó. Você pratica os mandamentos do Eterno e ensina a guardar da maneira correta. Esse receberá galardão. Depois Yeshua dá uma palavra de condenação. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, e aqui eu ressalto os escribas e fariseus que eram hipócritas, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ou seja, pessoas que têm conhecimento de que a lei é importante, que ela não pode ser alterada, que ela não pode ser aumentada nem diminuída, mas por uma questão de concupiscência, de desejos desenfreados, de controle de pessoas e de situações, de poder, de dinheiro, eles alteram a Torá do Eterno a seu bel prazer e com isso trazem sobre si condenação. Por que a condenação vem? Porque é o caminho do Corá, é o caminho de Inácio de Antioquia, é o caminho do anticristo. Alterar a Torá é um caminho maligno, ruim. Para a gente já fechar, o Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, ilusoriamente encoraja aquele que serve o Eterno a acrescentar. Os irmãos que estão comigo há mais tempo sabem que eu já coloquei várias vezes essa passagem e vou sempre colocar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, embora a gente ensine isso, vez ou outra a gente vê alguns dos nossos fazendo a mesma coisa. Eu peço que você leia isso aqui, não de forma repetida, mas eu peço que você leia isso aqui e peça revelação ao Eterno, para que você tenha essa prática, para que você não invente de aumentar e não invente de diminuir, não fantasie, porque é o caminho do engano. Você começa a acrescentar a Torá, algo que ela não diz, na esperança que isso comece a corromper a pessoa e eventualmente levando a diminuir a sua observância. Assim, a Torá nos avisa sobre o plano do Yetzer Hará, da nossa carne, nos advertindo, antes de tudo, a não acrescentar a Torá. Não acrescente mandamento que o Eterno não mandou você fazer. Foi o que fez Corá, foi o que fez Inácio e é o que faz o anticristo. O genuíno estudo da Torá não é simplesmente o acúmulo de conhecimento. Não adianta você saber muito, muito. Mas o propósito da sabedoria é a techuvá, o retorno ao caminho do Eterno e os bons atos. Ou seja, é aprender o que é certo e errado, de acordo com a palavra do Eterno, é aprender quais mandamentos devem ser cumpridos, aquilo que deve ser feito e ter frutos, a ação.
E à medida que você vai crescendo, estudando e aprendendo, vai se desenvolvendo, você vai tendo mais conhecimento. Mas o mais importante é guardar os mandamentos que você sabe que tem que guardar, porque se você não guardar, só o conhecimento não te é suficiente. Lembre-se do que Yeshua falou lá, Mateus 5, no final. Os escribas e fariseus, eles tinham conhecimento enorme. Mas mesmo assim, se a nossa justiça não exceder a justiça daqueles que eram hipócritas, não, a gente não entra no reino do Eterno. Assim, se o estudo da Torá de uma pessoa não a leva a crescer em bons atos, isso prova que algo falta ao próprio estudo da Torá. Temor e amor. Shabbat Shalom, meus irmãos, que Deus os abençoe, que o Eterno traga sobre vocês entendimento, conhecimento, que vocês possam refletir muito sobre aquilo que eu ministrei. Para os mais antigos, eles já ouviram muitas vezes eu falar isso. Para os mais novos é a primeira vez, mas tanto para os mais novos como para os mais velhos, essa é uma passagem que eu nunca penso que ela está sendo repetida. Pelo contrário, é sempre uma exortação, porque essa é uma das maiores falhas que a gente tem como ser humano. A gente tem a tendência a relativizar a palavra de Deus, a gente diz que ama a Deus, mas muitas vezes não quer guardar os seus mandamentos, e nós vimos lá na passagem de João que não tem outra maneira. Ou a gente guarda os mandamentos do Eterno, ou a gente não ama a Deus. Ou a gente guarda os mandamentos do Eterno que se referem ao nosso próximo, ou a gente não ama o nosso próximo. Ou seja, não tem opção. Tem que guardar os mandamentos do Eterno. Os que referem ao Eterno, e tem que guardar os mandamentos do Eterno que se referem ao nosso próximo. Se a gente não fizer isso, a gente não ama a Deus, não ama o nosso próximo. Se a gente não fizer isso, a gente vai andar no caminho de Corá, mesmo cheio de boas intenções. Se a gente não fizer isso, a gente vai andar no caminho de Inás de Antioquia. Se a gente não fizer isso, a gente vai andar no caminho do anti-Messias, achando que está fazendo alguma coisa muito boa, mas sem perceber, de forma até inconsciente, colaborando com o reino do anti-Messias. Isso é uma coisa muito séria, é uma coisa que muitos têm dificuldade de aceitar, mas é um conhecimento que só o Eterno pode nos dar, é revelação, para que as trevas saiam de nós, para que os sofismas saiam de nós, para que as fortalezas sejam quebradas, para que a luz entre, porque a tendência nossa é se apegar àquilo que a gente conhece, àquilo que a gente sabe, às nossas tradições. A nossa natureza humana tende a ficar com aquilo que já nos é seguro e a rejeitar aquilo que é verdade. Mas eu oro ao Eterno para que Ele derrame sobre mim, sobre todos aqueles que estão ouvindo, sobre todos aqueles que vão ouvir, esse entendimento, essa revelação, para que nós possamos andar de acordo com a Torá do Eterno e com a graça do Eterno, sobre a misericórdia do Eterno, chegarmos todos nós no Olam Rabá, no mundo vindouro, selados com o sangue de Yeshua, marcados para a eternidade. Amém? Deus abençoe vocês. E eu espero que o Eterno abençoe cada um de vocês, ilumine cada um de vocês. Shabbat Shalom. Amém. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente ministração nessa manhã. Com certeza fomos abençoados, sem sombra de dúvida. E agora nós abrimos o espaço para que os irmãos também possam escrever aqui suas perguntas, tá bom? Rodrigo, só dá um stop lá na gravação, porque senão vai ficar muito longa